Arthur Nogueira começou a perceber o problema quando o silêncio deixou de ser neutro. Não era a ausência de som, era a presença contida, como alguém parado atrás de uma porta, respirando devagar demais. Na cidade grande, o ruído constante sempre funcionara como anestesia. Trânsito, vozes, telas. Mas à noite, quando tudo cessava, surgia a sensação. Algo permanecia acordado dentro dele, esperando que Arthur também ficasse. Não havia imagens, nem palavras, apenas expectativa. Ele tentou ignorar, tentou explicar como ansiedade tardia, culpa mal resolvida pela morte do pai. Mas então vieram os lapsos. Perder minutos inteiros sem lembrar o que fizera. Terminar frases mentalmente que nunca começaram. Sentir-se observado não por algo externo, mas por algo que conhecia sua estrutura interna. O convite chegou sem forma clara. Um envelope antigo, papel amarelado, endereço escrito com a caligrafia do pai, embora o homem estivesse morto havia 3 anos. Dentro, uma única frase: enquanto alguém se lembra, ele não atravessa. Arthur não soube explicar porque voltou para São Veríssimo. Apenas voltou. São Veríssimo parecia intacta demais. Casas alinhadas, fachadas cuidadas, jardins modestos, nenhuma placa de venda-se, nenhum prédio novo. Um lugar congelado num agora contínuo. Mas havia algo errado na forma como as pessoas se moviam. Os passos eram precisos demais. As conversas terminavam cedo demais. Ninguém parecia se perder em pensamentos. Dona Cecília, a vizinha, observava Arthur descarregar as malas. Seu pai também esquecia de descansar, comentou. Como assim? Ele andava muito à noite, como se vigiasse algo. Arthur tentou perguntar mais. Ela desviou o olhar no instante exato que a pergunta se formava, como se a própria intenção fosse perigosa. Naquela primeira noite, Arthur percebeu. A casa não rangia. Madeira antiga sempre range. Mas ali o silêncio era absoluto. Não natural, mas disciplinado. Arthur não foi o único. Helena Prado, psicóloga, chegara dias antes. Tinha olhos fundos, sempre atentos, como se analisasse o próprio medo enquanto ele acontecia. Perdera pacientes por dizer coisas que jamais lembrava de ter pensado. Diagnósticos sobre presenças conceituais, predadores de atenção. Miguel Torres, ex-policial, evitava dormir. Quando cochilava, acordava pedindo desculpas para alguém que não estava ali. Seu afastamento ocorrera após atirarem um suspeito inexistente, ou melhor, inexistente depois. Rosa Mendonça, professora, parecia mais estável. Era justamente isso que incomodava. Sempre calma, sempre sorrindo, como alguém que já aceitara algo terrível e aprendera a viver ao redor disso. Eles não se reuniram por acaso. O vilarejo os aproximou lentamente, como se tentasse compatibilidades. O primeiro evento incontestável ocorreu no quarto do pai. Arthur se olhava no espelho quando percebeu o atraso. Não um borrão, não uma deformação grotesca, um atraso respeitoso. Ele levantou a mão. O reflexo levantou depois. Arthur sorriu de nervoso. O reflexo demorou mais, e então sorriu diferente. Não ameaçador, curioso. Ele compreendeu algo especial. Aquilo não estava tentando assustá-lo, estava aprendendo. Helena foi quem conseguiu formular. O que existe aqui não se move como entidade, disse ela, reunindo na antiga escola. Ele age como processo. Processo de quê? Miguel perguntou. De erosão. Ele não invade. Ele espera falhas. Momentos em que a consistência relaxa. Rosa completou num tom quase carinhoso. Ele cresce no intervalo entre perceber algo errado e decidir algo ignorar. Eles começaram a lembrar da infância em São Veríssimo. Todos tinham memórias fragmentadas. Um corredor longo demais, uma sala vazia onde ninguém ficava.
um jogo em que as crianças precisavam ficar em silêncio absoluto. O mal não se alimenta de medo, disse Helena. Ele se alimenta de atenção sustentada. Quando paramos de olhar, ele avança. Nos diários do pai, Arthur encontrou o papel que lhe cabia. Ele não pode ser combatido, só observado. Quando ninguém observa, ele se torna o padrão. O pai descrevia turnos invisíveis, pessoas que sabiam da coisa e mantinham viva a noção à normalidade. Enquanto alguém permanecesse consciente, o mal permanecia latente. Mas a vigilância tem custo. O pai relatava o cansaço, a dificuldade de manter pensamentos lineares, o envelhecimento acelerado, a mente sendo lentamente copiada, não roubada, estudada. O suicídio fora o colapso final. Não uma fuga, mas a incapacidade de continuar sustentando o peso de saber demais. Rosa foi a primeira a ceder. Ela simplesmente parou de agir. Sentava na praça por horas, olhando o vazio com serenidade absoluta. Quando Arthur tentou falar com ela, ela respondeu com a voz dele. No dia seguinte, Rosa não existia mais. Não morta, apenas não lembrada. Registros sumiram. Fotos apagaram-se sozinhas. Miguel tentou lutar. Quanto mais existia, mais o mal se organizava ao redor dele. O vazio começou a antecipar seus movimentos. Ele se matou ao perceber que suas memórias já não eram confiáveis. Helena tentou fugir. Perdeu a noção de direção. Acabou andando em círculos até esquecer por que precisava sair. Arthur ficou sozinho. Arthur entendeu. O mal precisava de continuidade consciente, não de obediência, de testemunho. Enquanto alguém soubesse que aquilo não era normal, o processo ficava incompleto. Ele assumiu o posto do pai. Escrevia, observava, mantinha o desconforto vivo. Mas o reflexo agora reagia antes. Os pensamentos vinham pré-formados. Às vezes ele lembrava de coisas que não vivera. O mal não queria destruir Arthur, queria substituí-lo. Arthur agora entende a verdade final. O mal não é externo. Ele é o que sobra quando a consciência cansa. São Veríssimo não é um lugar. É um estado mental estabilizado. E você, lendo isso agora, percebeu o silêncio entre os parágrafos? Ele também. E está aprendendo quanto tempo você aguenta prestar atenção.